Aleluia. Estamos aqui, amém? Amém. Uma alegria tremenda celebrar mais uma vez nessa noite o nome de Cristo. E temos tantos visitantes hoje, nós queremos dar as boas-vindas. Nós podemos levantar nossa mão, os membros dessa igreja, e dizer: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Que vocês possam se sentir em casa. Noite especial nessa noite porque o povo está reunido. O povo de Deus está reunido, por isso é especial. Porque Deus sempre tem algo a nos falar. E que nessa noite a palavra possa falar conosco e nós possamos prestar atenção durante esses próximos minutos. A palavra de Deus nessa noite está em Atos, capítulo 13 e versículo 36. Atos 13, 36... nos fala, e eu vou ficar só nesse versículo pelo qual o nosso tema toma esse nome. O ritmo de Deus e o chamado para servir a nossa geração. Lá diz assim: porque Davi, tendo servido a sua geração conforme o desígnio de Deus, adormeceu. Está falando do rei Davi. Diz que Davi serviu a sua geração. E esse é um chamado para todas as gerações que habitaram essa terra. Todas as gerações que já passaram, você imagina quantas gerações já viveram depois de Davi nessa terra. Não quero nem fazer esse cálculo, mas lá se vão mais de, 5.000 anos, eu não sei quantos anos precisamente desde que se tem... desde a criação do mundo, desde que Deus criou o ser humano, mas passaram-se muitas gerações. Mas o chamado de Deus a Davi é também para nós hoje. Cada geração que passa por essa terra tem um chamado a servir a sua própria geração. Tem um chamado de Deus. E esse chamado, cada geração tem um som. Para cada geração existe um som, para cada geração existe um ritmo. E existe também uma unção específica que vem do céu. E assim como Davi, tu e eu, tu que estás aí sentado, e eu que estou aqui, nascemos dentro de um tempo e propósito determinados por Deus. Também temos um chamado a servir a nossa geração. Porque Davi foi uma resposta de Deus para as necessidades espirituais que aquela geração de Davi precisava. Na história, no seu tempo, se colocou como servo, se colocou como uma pessoa pronta para servir a Deus. Ele discerniu esse tempo de Deus, ele disse sim ao agir de Deus, e com aquela unção que foi derramada sobre ele, ele cumpriu a sua missão. Atos diz que ele adormeceu, ou seja, morreu e cumpriu a sua missão aqui na terra. Ou seja, ele não perdeu tempo com outras coisas. Mas quando nós olhamos a nossa geração, amados, nós vemos uma geração totalmente consumida pelo individualismo. Como serviremos dentro do nosso individualismo? Como conseguiremos ouvir a voz de Deus quando eu estou imerso no meu eu e o que interessa para mim? A nossa pergunta todos os dias quando levantamos é: como eu estou indo? Como eu? Pouco me importa como os outros estão indo, eu me interessa a mim, como eu estou indo. Porque nós estamos inseridos como a gente diz, né, nessa região umbilical. Nós estamos só preocupados com aquilo que nos acontece com o nosso umbigo. E essa, na verdade, é uma ideia distorcida que vem das trevas. Porque nos faz olhar para dentro de nós mesmos só, para os nossos problemas, e não nos faz olhar para o plano de Deus para esta geração. Não nos faz cumprir o propósito de Deus. Porque o foco do reino, o foco de Deus, nunca foi o indivíduo. O foco de Deus não é nós. De repente você está aqui pensando: sim, porque Deus está olhando para mim. Sim, Deus está olhando para ti. Claro que Deus está olhando para ti. Mas Ele está mais interessado em olhar para nós. Para o nós. Ele está muito mais interessado, e seus planos incluem nós, não eu.
Eu faço parte de um propósito. Eu, como indivíduo, é claro que ele olha para mim, mas ele quer me ver inserida dentro de um propósito onde está os nossos umbigos, e não só o meu. Então, o propósito de Deus sempre é coletivo. De repente você chegou aqui nessa noite com seus problemas, e eu não estou aqui lhe dizendo não estou minimizando os seus problemas, não estou minimizando o que você sente. Não estou dizendo que o que tu estás passando é menos do que eu estou passando, não estou falando isso, mas estou dizendo que o plano de Deus é coletivo, e Ele pensa em linhagens, em legados e em tempos. Eu lembro o mundo pós-pandemia, porque nós tiramos tantas lições, eu pelo menos tirei muitas lições no mundo durante a pandemia, pós-pandemia, e depois que passou a pandemia, nós nos vimos como igreja ouvindo pessoas se queixando, né? Irmãos que estavam aqui congregados conosco, que foram embora, até alguns foram embora, porque eles ficaram indignados, porque não receberam a atenção no meio da pandemia que eles queriam receber. Morreram familiares, morreram pessoas, eles queriam que nós fôssemos às suas casas, que a gente fizesse velório, que a gente estivesse com eles, quando na verdade nós estávamos lutando pela nossa sobrevivência, cada um na sua casa, e cumprindo leis. Exigiam-nos que a gente tivesse distância, que a gente não se visitasse, que não houvesse velórios. As leis eram assim. Mas quando terminou a pandemia, nós ouvimos pessoas dizendo: mas ninguém me visitou. Ninguém esteve comigo, porque a pessoa nunca entendeu que se tratava de um momento coletivo. Não se tratava do que eu estava passando, se tratava do que todos nós estávamos vivendo. É como agora nas enchentes. Agora nós estamos vivendo um tempo diferente. Eu penso no pessoal que ontem sua cidade foi destruída no Paraná. Eles estão vivendo um tempo coletivo dentro da sua cidade, mas que nós estamos fora daquilo ali. Mas quando nós olhamos para o que aconteceu ontem, eu fiquei pensando, ontem poderia ter acontecido aqui, poderia ter acontecido em qualquer lugar. Nós poderíamos estar passando por isso hoje. Então, o que é o problema do outro é o meu problema também. A gente precisa olhar quando uma tragédia acontece dentro desse mundo, dentro do nosso país, dentro dos nossos ambientes, que esse problema também é nosso. E nós precisamos estar entendendo que nós estamos todos conectados. Então, Deus marca o ritmo de cada geração. Diz Atos que Deus marcou esse ritmo para Davi. Porque Deus é o maestro, o grande maestro. Não vamos pensar numa orquestra, um maestro. Deus é o grande maestro que rege toda a história. Ele toca o ritmo de cada geração e Ele quer que a gente ouça esse som. Então é a nossa responsabilidade ouvir esse som. E eu quero que vocês olhem para essa figura aqui. Pode passar adiante. Não sei quantos conhecem essa figura, alguém? Os músicos todos devem conhecer. Esse aparelho se chama metrônomo. E ele funciona, para quem é músico e toca um instrumento, ele funciona para ir regendo, ir tocando o ritmo certo. Então, se é um compasso de 2x2, ele vai marcar pá, 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 pá. Se é um compasso de 4x4, ele vai marcar pá, 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 pá. Se é um compasso de 3, ele vai marcar pá, 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 pá. Estou aqui dando um exemplo, né? Como é que funciona esse bicho aí? A gente está olhando ele estranho. Por quê? Porque quando nós estamos numa banda, como a gente terminou aqui de tocar, nós precisamos estar todos alinhados com o tempo. Imagina que o baterista sai por um lado, o tecladista sai para o outro, o guitarrista sai para outro. O Mateus se perde ali no meio, as meninas vão na frente, é uma bagunça, né? Mas quando nós temos o metrônomo, hoje não tocamos, nós não costumamos tocar com o metrônomo, mas já ensaiamos muito, marcando ritmo, entendendo que isso é necessário. Quando nós entendemos que precisamos estar alinhados a esse ritmo, porque senão vira bagunça. Estou dando um exemplo de como Deus funciona conosco.
Se nós não ouvimos o ritmo do metrônomo de Deus, nossa vida vira uma bagunça. Cada um vai tocar num tom, cada um vai sair no ritmo, cada um vai cantar o que dá na telha, cada um vai fazer o que quiser da sua vida. Como nós vemos hoje, o mundo está assim porque as pessoas não ouvem o ritmo do metrônomo de Deus. Quando você se pergunta por que o mundo está assim, lembre-se desse aparelho. As pessoas não estão ouvindo isso. Somos poucos aqueles que conseguimos ouvir esse ritmo, porque quem ouve o ritmo do Espírito de Deus marcha à frente. Marcha à frente do batalhão. Quem é soldado também sabe que é necessário levar um ritmo. Quando os soldados saem para fazer o treinamento, e eles vão cantando. Por que será? Porque há um ritmo para essa corrida. Essa marcha precisa ser sincronizada. Quando nós ouvimos o ritmo do Espírito, nós marchamos à frente do batalhão. E quem perde o compasso começa a ficar para trás. Se estivermos no tempo certo, com Deus, nesse ritmo de Deus, no lugar onde Deus planejou, ou no lugar onde Deus nos quer, tudo que envolve nossa vida estará em ordem. Tudo, pensa em tudo que envolve tua vida. Tudo estará em ordem se nós ouvirmos esse ritmo que Deus está tocando. Porque estaremos servindo a nossa geração. Se ouvirmos o compasso de Deus, nós estaremos então servindo a nossa geração, como fez Davi. E nós precisamos pensar, e eu tenho para te dizer nessa noite, aliás, antes de nada aqui, a próxima provisão de Deus para ti, da forma como tu precisas. Pensa nos teus problemas agora. Pense agora nos seus problemas. A próxima provisão de Deus que tu precisas já está onde Deus planejou no seu tempo. Amém? Mas se chegarmos tarde, encontraremos só frustração. Você entende isso? Você viu a importância da gente ouvir esse ritmo? Deus já está com essa provisão ali na frente daquilo que precisamos. Mas nós precisamos chegar a essa provisão no tempo de Deus. É um relacionamento, é um trabalho, é uma nova porta, é uma nova perspectiva, é uma cura. Quando nós chegamos no tempo de Deus, a provisão de Deus, ela está ali esperando. Deus já enviou. Mas quando nós estamos atrasados no batalhão e vamos lá atrás, nós vamos perder o tempo. E a provisão não estará ali mais na frente, porque nós perdemos o tempo de Deus. Não somos nós que governamos isso, é Deus que governa o universo. Ou você ainda está duvidando que é Deus que governa esse universo? Deus governa esse universo, não tem a menor dúvida. Deus tem o controle de todas as coisas. Mas nós precisamos nos alinhar a esse controle para não termos decepções nessa vida. Quantas decepções, eu nem pergunto quantos de nós já tivemos muitas decepções. Em várias áreas, eu mesma. Mas quando eu entendi que eu precisava me alinhar ao ritmo de Deus, as coisas começaram a andar no ritmo certo. Sempre encontro ali na frente a provisão de Deus para todas as coisas. A igreja não existe para os tempos que as coisas não vão bem. Tem pessoas que procuram Deus quando as coisas não vão bem. A igreja não existe para isso, amado. A igreja não existe para quando eu tenho um problema. A igreja existe para que vivamos um propósito eterno em Cristo. É por isso que nós estamos aqui. Quando as pessoas nos perguntam, para que ir todo domingo? Para que ir toda quinta? Eu vou uma vez por mês, eu vou lá quando preciso, tem algum problema. Nós estamos aqui todo domingo porque nós temos entendido que precisamos estar dentro de um propósito com Cristo alinhados e ouvindo esse metrônomo a cada domingo. Porque senão não vai adiantar eu fazer uma oração. Não vai adiantar eu dizer, irmãos, orem por mim, porque estou aqui, preciso de uma cura, preciso que abra uma porta. Olha, de vez em quando Deus faz um milagre. Não vou dizer que não. Deus faz milagres, tem misericórdia, estende sua mão e diz assim, bom, é aqui, vamos seguir esse ritmo. E nos convida a gente a entrar nessa dança linda que é seguir a Deus.
Então, quando a vida parece lenta, e eu pergunto aqui nessa noite, quantos têm a sensação de que a sua vida anda muito devagar? Você não precisa levantar sua mão. Tem alguns, eu já tive essa sensação de que minha vida estava parada, devagar. Coisas que eu queria que acontecessem não aconteciam. Coisas que eu desejava que mudassem, não mudavam. Coisas que eu sonhava para a minha vida não aconteciam. Dou como testemunho de que esse tipo de espiritualidade, de buscar Deus de vez em quando, de esquecer que Deus está em todos os momentos e que Ele está interessado em regir a nossa vida nas mínimas coisas. Esse tipo de espiritualidade superficial, esse tipo de espiritualidade que não leva nada a sério, esse tipo de espiritualidade que não se interessa em ouvir o tempo de Deus, é uma espiritualidade que deixa a nossa vida lenta, tremendamente lenta e pesada. Nós temos a sensação de inadequação nessa vida, nós temos a sensação de que ninguém gosta de nós, nós temos a impressão de que conosco tudo é diferente e o pior, a gente fica se comparando, né? Queríamos ter avançado mais rápido, queríamos ir como aquela pessoa vai. O ritmo de Deus é o seu propósito e o que Ele tem para cada um. Então, Paulo, e aí agora nós vamos ir para 1 Coríntios, porque Paulo descreve isso, o apóstolo Paulo, ele percebeu isso que estou falando nessa noite, o ritmo de Deus. Ele percebeu. E ele percebeu uma defasagem geracional entre o que Deus queria fazer na geração e onde as pessoas estavam espiritualmente. E ele escreve isso aos coríntios, porque a igreja dos coríntios, para quem não conhece muito a Bíblia, era uma igreja totalmente bagunçada. Era uma igreja que não tinha um propósito. Era uma igreja que tinha espiritualidade, era uma igreja que confessava Cristo, era uma igreja que vivia intensamente, mas estava totalmente fora do compasso do que Deus tinha para aqueles cristãos. Então, ele começa a falar ali em 1 Coríntios 10, nós vamos, essa nossa palavra, você pode ler, vamos ler todos juntos aqui, porque Paulo fala o que atrasa a nossa viagem. O que atrasa a nossa viagem nessa vida? E nós vamos ler esse texto, diz assim, ó, Paulo, e vamos ler esse texto pensando na nossa vida. O que atrasa a nossa viagem? O que atrasa a minha viagem? O que atrasa a tua viagem nessa vida? Diz assim, porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados, e aí estava falando do povo de Israel, estiveram debaixo da nuvem, está falando ali no deserto, quando eles caminharam saindo do Egito, em escravidão, saindo da escravidão do Egito e debaixo da nuvem, todos estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar, ou seja, o mar vermelho se abriu e eles passaram pelo mar. Paulo está se referindo a esse momento. E diz assim, em Moisés, o líder, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Ele está falando que Cristo já estava lá. Glória a Deus, os planos de Deus. Então diz assim, contudo, e aí vem o atraso da viagem. Contudo, não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto, porque eles morreram, eles não chegaram, a maioria não chegou à terra prometida. Essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para entregar-se à farra. Não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, olha o que Paulo está falando à igreja, e não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplo, e foram escritas como advertência para quem? Para
nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Parece muito difícil de entender, mas é fácil. Parece complicado. O quê? Não estou entendendo nada. Calma, vamos chegar lá. Nós, quando olhamos para essa passagem, nós vemos que o apóstolo Paulo explica por que uma viagem. Você tem ideia? Você já pesquisou, aqueles que leem a Bíblia e estudam, você já parou para olhar que distância tem do Egito à Terra Prometida? Você tem ideia quanto tempo, quantos quilômetros tem? Uma distância curtinha, vou só explicar um pouquinho rapidamente, que uma distância que era de um tamanho assim, no mapa, foi uma distância assim. Eles caminharam por todo o deserto. Um caminho que poderiam ter feito em algumas semanas. Eles levaram 40 anos para chegar lá. Gente, não estou falando de 1 ano, nem 2, nem 10, 40. Perdidos no deserto. Fora totalmente do ritmo de Deus para aquela geração. E Paulo diz claramente por quê. E ele nos mostra 3 causas espirituais nessa passagem que atrasaram a jornada do povo. E diz que eles foram exemplo para nós. E o que nós queremos nessa noite parar para olhar um pouquinho. Porque são 3 coisas clichês que detêm a nossa jornada. Então, para aqueles que estão se perguntando, por que minha vida vai lenta? Por que tenho tudo empatado? Por que as coisas não funcionam para mim, como funciona para fulana, e a gente fica se comparando? A comparação, amado, é a música do diabo. É terrível quando a gente se compara com os outros. A primeira coisa que Paulo nos fala ali é da ignorância. A ignorância do quê? Daquilo que já aconteceu com nossos antepassados. Essas coisas ocorreram como exemplo para nós, diz ele, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Ou seja, quando não aprendemos com o nosso passado, amigos e irmãos, nós repetimos os mesmos erros e perdemos tempo na nossa vida. Sabe, nós somos, eu como pessoa que lida com pessoas e como pastora dessa igreja, conselheira, discipuladora, enfim, tantas vidas tenho ouvido, e a minha própria vida muitas vezes, aconteceu muitas vezes, eu tive que bater muito a cabeça para aprender, porque a gente é ser humano. Mas quando a gente não aprende com os nossos próprios erros, nós nos tornamos pessoas que atrasam, nós mesmos colocamos pedras no nosso sapato para andar. Nós vamos carregando mochilas que poderiam estar em outro lugar que não fosse nas nossas costas, mas nós fazemos questão de repetir erros. Então, a isso Paulo chama de ignorância. Há uma ignorância, não é aquela ignorância de que a gente xinga, é um ignorante, não, é uma ignorância de ignorar. Estou falando aqui de uma ignorância em não saber como as coisas funcionam. Quando nós ignoramos as coisas, nós nos tornamos ignorantes. Porque a ignorância espiritual é um freio invisível na nossa carruagem. Ela impede o avanço. E nós vamos tropeçando nessa ignorância vez tras vez. Sabe? Às vezes a gente se compara com algumas, por exemplo, com algumas famílias, né? Ai, olha aquela família. Parece até de propaganda de margarina, todos, né? Parece que está tudo bem. Mas a gente não sabe, às vezes, que aquela família que está andando muito bem, graças a Deus, é uma família que lá atrás decidiu seguir ao Senhor e servi-lo. É uma família que começou a corrigir os seus erros de gerações. É uma família que olhou para trás e disse, eu não vou repetir o erro da minha mãe. São filhos que olharam para trás sem julgamento aos seus pais, mas que disseram, olha, o que mamãe e papai passaram, eu não preciso repetir novamente, porque não foi bom. Eu aprendi com seus erros. E nós vamos melhorando. E passando
É aquela água filtrada, é como se nós fôssemos um filtro e a água vem passando, a água suja vem passando de geração a geração, e nós, quando servimos a nossa geração, nós vamos limpando essa água e repassando essa água mais limpa aos nossos filhos. E eles, portanto, não precisarão repetir os nossos erros, porque nós temos ensinado a eles coisas que nós já aprendemos e dizemos: meu filho, olha, cuidado, isso não é legal. Sabe, eu já quebrei a cara com isso. Aí você diz assim: mas meu filho não me ouve. Alguma hora ele vai entender. Talvez você diga: mas meu filho entra aqui, sai aqui. Eu digo: olha. Mas sabe, chega uma hora que a ficha cai. E o filho aprende. Quando nós somos mestres em ensinar. Quem aprende com a sua própria história acelera a sua jornada. Mas quem vai ignorando e aí você cai de novo no mesmo erro. Né? Você vem de novo aquele relacionamento, você cai de novo no erro. Você já viu que aquilo não dá certo, você já viu que aquilo te destrói. Mas você insiste, porque uma hora vai dar certo, querido, já não deu certo. Agora, de repente, vem o mesmo problema com outra roupagem. É aquele relacionamento que parece diferente, mas que só botou outra roupa. Por trás tem a mesma pessoa, com outra cara. Repetindo as mesmas coisas, e a gente não consegue sair desse tipo de relacionamento. Nós viciamos em relacionamentos que nos destroem, em pessoas que não querem o nosso bem, em pessoas que não estão nem um pouco interessadas na felicidade, que estão só para nos atrasar. Que bom é quando a gente encontra pessoas que são uma alavanca na nossa carruagem, sabe? Que é aquele combustível, pessoas que te botam, sabe? Que te botam para cima, que te encorajam a seguir adiante, pessoas que têm palavras boas, pessoas que te dizem que também sabem dizer para nós quando as coisas não andam bem, pessoas que têm a coragem de nos dizer: olha, cuidado, olha, eu estou vendo tal coisa, cuidado, que tanto nos encorajam como nos cuidam. E veem as nossas necessidades e assim: não, calma aí. Quem sabe fazemos de outro jeito. Quem sabe vamos inventar outra coisa. Vamos fazer outra coisa. Vamos cometer outros erros. Oh, glória a Deus. Sabe? Porque se é para errar, pelo menos erre em coisas novas. Eu sempre digo isso em casa. Se é para errar, erre em coisas novas, não em coisas que tu já sabe, que já passou, já errou. Vamos fazer de novo. Não. Erra porque tu não sabe, mas não pelo que tu já sabe. Depois tu diz assim: eu sabia que isso ia dar nisso. Pois é, tu já sabia. Alguma vozinha lá dentro estava já nos falando. Então, quem aprende com as nossas histórias, nós vamos adiante. Então, talvez a ignorância e a repetição de erros torne a tua vida mais difícil. A segunda coisa que Paulo fala, do ritmo que nós precisamos ouvir, Paulo fala muito do pecado, fala muito. Hoje em dia, quando nós dizemos pecado, as pessoas ficam assim: ai meu Deus, tá bem, vai dizer que pecado existe. Claro que existe. Eu posso lhe dar outro nome para pecado se essa palavra te bagunça demais a cabeça. O pecado nada mais é que os nossos erros. Nós erramos. Tudo aquilo que é erro é pecado. Nós erramos como pessoas. Nós falhamos. Nós falamos coisas que não devíamos, nós tomamos atitudes que não devíamos. Então, Paulo está dizendo que o pecado vem de um lugar, e ele fala de mundo. Ele está dizendo que o mundo é difícil, que o ser humano e o mundo que nós criamos é difícil. Lembro do que Jesus falou, e quero que nessa noite a gente faça essa lembrança. Jesus, quando orou por todos nós, por nós, inclusive nós que estamos aqui. Sabia que Jesus orou por ti? Diga para o seu irmão aí: tu sabia que Jesus orou por ti? Isso, fale bem alto, assim eu tomo uma aguinha. Eu fico tão feliz quando penso em Jesus orando por mim. Jesus já me tinha em mente. E tinha tu em mente também. Quando Jesus orou por nós, ele disse assim: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal.
Foi essa oração que Jesus fez. Jesus orou por mim. Não peço que tires Cláudia do mundo, eu só peço que tu livres a Cláudia do mal. Em outras palavras, o que Jesus quer dizer com essa oração é: Pai, eu não peço que fujam da vida, mas que vivam nela sem se perder. Talvez outra explicação melhor seria: não peço que os afastes dos desafios, mas que os protejas por dentro enquanto enfrentam o mundo. Ou talvez, para explicar melhor o que Jesus estava orando, ele estava dizendo: não quero que escapem das dificuldades, mas que o mal não entre neles. Ou quem sabe, mais ainda, que aprendam a caminhar no meio da sombra, mas guardem a luz dentro de si. Era o que Jesus estava orando. E para ser ainda mais específico sobre essa oração de Jesus, para que a gente saia com ela bem clara aqui: que vivam nesse mundo, mas que não se tornem imundos. Sabe, porque o fruto do mundo em que nós vivemos é a imundícia. O mundo jaz na maldade, jaz no maligno. O mundo é um sistema de maldade. Eu não estou falando aqui do planeta, gente. Quando nós falamos de mundo, estamos falando de um sistema que governa esse mundo. E você pode olhar, eu estou sempre pregando, deve ser aqui, 20ª vez que eu estou pregando essa palavra sobre mundo, dizendo que o mundo é um sistema, e se você olhar tudo que é sistema nesse mundo está errado. A política não dá certo, a religião não dá certo, né? A família não dá mais certo, os seres humanos, a gente fica olhando e diz assim: não é possível, um ser humano fez isso, fez. Sabe por quê? Porque o mundo é um sistema de maldade. Quando nós encontramos pessoas boas, nós precisamos prestar atenção. Porque talvez essa pessoa esteja marchando à frente do pelotão, escutando o ritmo de Deus. Então o mundo é um lugar que Deus planejou para nós, mas que não deu certo. Nós estragamos tudo. Aí as pessoas dizem assim: onde está Deus que permite isso? Deus não permite. Nós criamos, nós fizemos, nós praticamos a maldade. Você acha que um homicídio que acontece lá do outro lado do Brasil não tem a ver conosco? Tem a ver sim, porque foi um brasileiro que cometeu. Você acha que alguém que está lá na política não tem nada a ver conosco? A corrupção tem tudo a ver. Foi desse lugar, desse país que saíram os corruptos. Eles não vieram de outros lugares. Nós estamos conectados como nação. Nós estamos conectados com todas as pessoas. Então nós entendemos que o mundo tem um ritmo que se chama maldade, mas os filhos de Deus temos outro ritmo. A igreja, os filhos de Deus têm outro ritmo, que não é o ritmo do mundo. Não é o sistema do mundo que nos governa, porque nós temos entregado a nossa vida a Jesus e dito a Jesus: nós queremos caminhar contigo. E nós queremos caminhar segundo o ritmo da tua música, Senhor. Quando nós tomamos essa decisão, nós começamos a ver que o reino de Deus que Ele planejou para nós, justiça, paz, alegria, perdão, vão tomando conta da nossa vida. E nós vamos saindo desse sistema de maldade do mundo. Então, vivemos no mundo, mas não podemos ter o cheiro da imundícia, amados. E aqui não estou dizendo que a gente não vai andar com pessoas, não é isso. Não se trata disso, é impossível a gente não andar com pessoas. Ai, não vou na casa do fulano, ai, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Isso é bobagem. Isso é religião. Você, por mais que você tente fugir, você está no mundo. Mas aí nós precisamos lembrar da oração de Jesus. Eu peço que o mal não atinja eles. Eu peço que a luz deles não se apague. Nós precisamos ouvir essa música e ter claro na nossa mente que essa música precisa nos encher todos os dias. E a vida do crente, amados, é viver no meio do esgoto. Essa é a vida do crente. Viver no meio do esgoto, sem sair com cheiro de excremento. Essa é a nossa vida. Então, nós não vamos conseguir sair do esgoto. Nós vivemos no esgoto.
Vivemos em sistemas de maldade. Nós não temos como criar outra nação e ir lá para a ilha, não sei do que, como já fizeram muitos. Lá vai acontecer alguma coisa que vai também... Sabe, nós não temos como fazer uma comunidade dos perfeitos, porque nós somos seres humanos. Mas nós podemos evitar cheirar a imundícia. Que o mal não nos atinja. Que o mal não chegue em nós. Como vamos evitar isso? É muito fácil. Se temos o Espírito de Deus habitando em nós, se o Espírito Santo nos habita, então, todos gritam, mas eu tenho paz. Sabe? Todos gritam, todos xingam, todos reclamam, mas eu tenho paz. Todos roubam, mas eu ajo com honestidade. Esse é o sistema que Cristo colocou, o Espírito Santo agindo em mim. Todos xingam, mas eu profetizo fé com a minha boca. Todos se desesperam, mas eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor e que me governa. Todos vivem em promiscuidade, mas eu vivo em aliança e fidelidade com as pessoas. Porque eu preservo as pessoas que estão na minha volta e as tomo como um ser humano que precisa ser cuidado, e por isso não vou usar as pessoas. Por isso eu preciso, quando entro num relacionamento, ter o cuidado de entrar com meus pés, tirar as sandálias dos meus pés, porque eu estou pisando no coração de alguém e eu não posso deixar marcas na vida da outra pessoa inconsequentemente. Eu preciso saber que estou lidando com outro ser humano que merece o meu respeito. Merece. Porque é um ser humano. Ou você acha que você vai destruir a vida de uma pessoa e isso não vai lhe custar nada? Vai lhe custar, você vai lá atrás para o batalhão, lá atrás. Vai lá atrás, perdido. Lá para cá, de cá para lá. Porque você perdeu o ritmo de Deus na sua vida. Você precisa voltar a esse ritmo. Oh, amados, nós precisamos ser livres da imundícia, apesar do nosso entorno. Então, uma adorador, e aí quero falar para a igreja nessa noite, porque nós pensamos que somos adoradores, porque estamos aqui todo domingo cantando bonitinho, aleluia, Senhor, salvou minha vida, e fechamos os olhos e choramos. É bom isso, eu não estou dizendo que não é bom. Mas isso não me faz um adorador. Vim cantar aqui nos domingos à igreja não me faz um adorador. Ouvir louvor toda semana. Ai, a minha casa é só louvor. E o teu coração como está? Ouve louvor aqui, mas e o coração como está? Entende? Isso não adianta nada. Isso são aquelas religiões de fachada. São vivências de fachada que as pessoas têm. Porque um verdadeiro adorador é aquele que não apenas canta, mas que transforma a imundícia em aroma agradável a Deus. É aquela pessoa que é capaz de transformar os ambientes ruins que existem, onde ela está inserida. Então aí eu sou um adorador. Se onde eu estou inserido, Deus me dá graça de fazer um aroma agradável, de transformar aquele ar, de transformar aquele ambiente, de ser luz na vida das pessoas que estão na minha volta. Então eu sou um adorador. O cheiro agradável não vem da perfeição, amados, mas vem da carne queimada pelo Espírito Santo. É carne queimada, é imundícia queimada pelo fogo do Espírito Santo agindo na nossa vida de cristãos. Esse é o coração de um adorador, é um coração arrependido, é um coração que não deseja praticar o mal, é um coração que deseja fazer as coisas que Deus quer que faça. E não é uma coisa que eu tenha que estar me policiando. Olha, eu não posso fazer isso porque está errado. Sabe, quando nós temos o Espírito Santo agindo em nós, isso flui de nós com uma força tão grande, que nós não temos mais vontade de ver as pessoas sendo destruídas na nossa volta, nem pelas nossas mãos, nem pelas nossas palavras, nem pelas nossas ações, porque nós temos entendido que Deus tem nos chamado a outra coisa, amados. E a gente termina se contaminando muitas vezes.
A gente se contamina quando aplaude o que nós deveríamos expulsar da nossa vida. A gente se contamina quando damos as boas-vindas ao que deveríamos rejeitar. A gente se contamina quando abraçamos o que não deveríamos aceitar na nossa vida. Nós vamos abraçando, nós vamos abrindo espaço. Isso não dá nada. Um pouquinho, vou lá flertar pelo WhatsApp com aquele carinha lá, né? Não dá nada. Eu estou casada, eu preciso ter uma noção de que isso vai trazer uma consequência na minha vida. Quando eu digo isso não dá nada, eu estou retrasando o meu tempo. Eu estou botando um freio na roda em que Deus está querendo que gire rapidamente. E as coisas começarão a ficar empatadas. E você se pergunta, por quê, Senhor? Não preciso lhe responder, né? Alguns já estão fazendo assim, é verdade. Então, a pergunta que eu faço nessa noite, amados, é que pactos estamos fazendo nas redes sociais, por exemplo? Que pactos estamos fazendo nos nossos WhatsApp? Será que meu WhatsApp ele está aberto para que meu esposo veja a qualquer momento, meus filhos possam ver, não tem problema, eu não ando escondendo com senhas, nem ando apagando mensagens? A não ser quando os irmãos me confessam os pecados por WhatsApp, eu apago tudo. Tá bom, irmãos? Fiquem tranquilos. Claro, porque eu não costumo ficar guardando. Então, às vezes, a pessoa me liga e diz assim, me manda uma mensagem, pastora, e aquela mensagem de 3, 4 minutos, confessando, foi horrível. Calma, irmão. Vou lá apagar, né? Porque depois, né? Mas nós precisamos entender que nós fazemos pactos. Nossa vida é feita de pactos. Então, eu lhe faço essa pergunta, que pactos você está fazendo nas redes sociais? A quem estamos dando likes? Não é? A quem nós estamos dando likes? Porque a gente parece que, nós cristãos, parece que a gente acha que essa questão da internet é um mundo onde Deus não habita. Amados, Deus está em todo lugar. E o rastro que eu deixo na internet, nas redes sociais, as coisas que eu posto, as coisas que eu defendo nas minhas redes sociais têm tudo a ver com o fato de eu estar seguindo o ritmo de Deus. E a terceira coisa aqui, já para terminar, o que Paulo nos fala é da murmuração. Sabe, quando nós falamos do povo no deserto murmurando, a gente pensa assim, quantos de vocês acham que o maná foi uma coisa muito boa para o povo de Deus no deserto? Pode levantar aí sua mão. Quantos vocês acham que foi uma coisa muito boa, o maná que veio do céu, caiu do céu para alimentar o povo? São poucos, mas que bom que você lê a Bíblia. O maná foi provisão de Deus e muito bom, mas você sabe por que o maná veio? Em que circunstâncias Deus enviou o maná para o povo ali no deserto? O povo estava murmurando que não tinha comida. O povo estava se queixando, murmurando, dizendo, vamos morrer aqui no deserto. Olha, para que saímos do Egito? E começaram a pensar e lembrar dos melões e dos alhos e os bugalhos do Egito. Como se a vida de escravo era melhor que estar ali. Deus estava fazendo maravilhas no meio deles e eles murmurando contra Deus. E é nesse contexto que Deus envia o maná. Então, foi uma provisão de Deus boa sim, mas eu penso que talvez não era esse o plano de Deus. O plano de Deus era, saiam logo, cheguem logo na terra prometida, porque lá vocês vão ter tudo que é comida. Vocês não vão precisar viver aqui nesse deserto tanto tempo. E eles ficaram reclamando. Então, quando as pessoas são murmuradoras, elas precisam constantemente ser supridas de algo. Coisas que não é a palavra de Deus, que não é a presença de Deus. Então, às vezes, a gente ora para que Deus resolva os nossos problemas. E está certo, nós precisamos orar. Mas
Queridos, quando a nossa oração é só uma lista de compras, eu preciso disto, Senhor, cura aquele, liberta aquele, faz não sei o quê, faz não sei aquele... Sabe quando eu tenho essa oração que só pede coisas, só tem a Deus como um servo, parece que Deus é o servo e eu sou a senhora que precisa das coisas que Deus traga à minha mão. Quando eu faço essa oração, e me lembro uma vez que eu estava orando por uma situação específica, e eu dizia, Senhor, muda a minha situação, muda essa situação, Senhor. Olha só o que está acontecendo. E eu comecei a ficar braba. Olha só, Senhor, o que estão falando, olha o que está a maldade, olha a mentira. E Deus me falou claramente no meio da oração. Senhor, me disse assim, tu estás clamando a mim que sou teu Senhor, mas quem sabe eu não faço algo para mudar o teu coração e não a situação. Então, todas as vezes que estou dentro de uma situação difícil, eu digo, Senhor, muda o meu coração. Me ajuda a ver essa situação de outra maneira. Muda, porque as situações da vida que vem complicada para nós, amados, é porque nós precisamos aprender coisas. Entenda isso, igreja. Nenhuma situação, você está passando por um momento de doença, você está passando por um momento difícil, um momento de aperto financeiro, é um momento onde Deus está te ensinando. Ele está querendo mudar o teu coração. E nós precisamos saber se nós vamos ser rebeldes ou se vamos ouvir a voz de Deus. Então, se nossa vida parece lenta, talvez seja o excesso da murmuração, a falta de falar coisas boas, do esforço, da gente dizer, Senhor, eu aceito, Senhor, eu entendo que isso vem para me ensinar algo e eu quero aprender logo. Porque... também digo uma coisa, a murmuração não é só falar, amados. Às vezes a murmuração é um silêncio. É um mutismo que nós temos na nossa alma. Nós não falamos nada. Nós escondemos as coisas, a gente não... está ali. Parece que não existe aquela pessoa. Está ali, né? Só sobrevive. Isso também é murmuração. Que nós precisamos ser pessoas que expressem a Deus aquilo que nós sentimos. Então, o povo de Israel, eu quero que nessa noite a gente termine nessas 3 questões. Que o povo de Israel se atrasou a sua viagem por 3 motivos. Pela ignorância, por não aprender com seus erros, pelo mundanismo, por ceder a coisas que não faz bem, e porque murmuraram contra Deus. Quando a gente tem uma lista de queixas, sabe aquele tipo de pessoa que tu chega e diz assim, oi, tudo bem? E a pessoa te diz, vou levando. Isso é uma queixa. Sim, aqui estou, pastora, vou levando. O que quer dizer se levando? Mais ou menos. Tem pessoas que até a gente já sabe o que vai responder, né? A gente nem pergunta mais se está tudo bem, já sabe o que vai responder. Vou levando. Parece até que vai, né? Arrastando pela vida, e vai realmente arrastando. Então, nessa noite, amados, Deus nos chama a ajustar o nosso ritmo ao ritmo do céu. Servir a nossa geração, né, Heitor? É isso aí. Heitor está me apoiando aqui. Já aprendeu, já desde pequeno, que tem que servir a sua geração. Oh, glória, aleluia. Profetizo sobre ti. Servir a nossa geração é andar no compasso do Espírito Santo, não no compasso do mundo. Não temos explicação para tudo o que nos acontece, amados, mas temos uma promessa para tudo o que virá sobre nós. Oh, glória. Essa é a promessa que nós temos. Então, hoje o Espírito Santo está falando conosco e nos convida a ouvir novamente o som do metrônomo divino. Abandonar a ignorância, abandonar o mundo, o ruído do mundo, o cheiro do mundo, abandonar o peso da murmuração e alinhar o nosso coração ao ritmo eterno do nosso Deus. Quero que nessa noite a gente feche os nossos olhos, assim como nós estamos. Porque quem anda no ritmo de Deus serve a sua geração e deixa um legado que o tempo não apaga. Eu te convido nessa noite a nós ouvirmos o metrônomo de Deus e nos alinharmos com Deus.